Quem diz que as crianças e os adolescentes não gostam de ler? Basta lembrar que um dos livros campeões de vendas é o que conta as aventuras do bruxinho Harry Potter e seus amigos. Desde o primeiro livro da série, a criançada formava fila na frente das livrarias para comprar a obra da escritora britânica J.K. Rowling. Mas como é que se desperta este interesse pela leitura é o que muitos pais querem saber. Assunto para o nosso colunista, educador e psicólogo Marcos Meyer. Olá, Marcos, bom dia. Bom dia. Dá para a gente dizer que tem uma fórmula que possa servir para toda criança, todo adolescente? Eu acho que a fórmula principal é associar leitura com prazer e não obrigação, bronca, mandar ler. Tem que ler, rapaz, leia mais. Esse tipo de coisa não funciona. E também aquele clima gostoso quando a gente fala de leitura. Por exemplo, se a esposa e o marido lá estão batendo papo, a criança está perto, fala assim, sabe o que eu li? Eu li uma coisa super legal. Aí essa empolgação, a criança já fica assim, nossa, ler deve ser gostoso, porque olha como é que eles ficam. Agora, pais que nunca leem, e aí quando manda a criança ler, manda com bronca, aí faz o trabalho inverso, que é tirar a vontade, tirar o prazer da leitura. A gente começou falando do sucesso de livros do Harry Potter, por exemplo. O que chama a atenção nesse tipo de livro nas crianças e também em adultos, Marcos? No caso do Harry Potter, o que mais chama a atenção é que a autora soube trabalhar mitos, ou seja, características essenciais, humanas e universais. Então, por exemplo, o bruxinho, ele é adotivo, os pais adotivos o desprezam, o humilham. Então, isso a criança já se identifica. Também me sinto assim de vez em quando. Eu também me sinto isolado. Também os meus colegas me tiram sarro. Aí, de repente, ele começa a fazer amizades, boas amizades com um grupinho. Daí ele começa a se integrar num grupo. Isso também é bastante importante para adolescente. Eu também gosto de ter amigos, eu também gosto de fazer isso. Então, a fórmula que ela utilizou foi isso, um bom uso de elementos simbólicos, elementos da mitologia universal. Alguns outros autores usam o estilo da leitura, usam romance exagerado, né, aquela coisa melada, que daí a meninada adora ler. Então sempre tem uma forma de captar, de fisgar a criançada, fisgar o adolescente. Bem, ler um livro é fazer uma viagem nessa sem gastar nada praticamente. Na biblioteca pública, por exemplo, que a gente tem em várias cidades, há histórias que estão ali, à espera de um olhar de alguém para pegar o livro. É uma viagem só com a imaginação, né? Para muita gente falta tempo para a leitura, mas olha quem consiga, em meio à correria, se divertir com o livro. É o caso da Nayara, da Cíntia, moradoras de Mandaguari. Quem conta pra gente essa história é o repórter Sandro Ivanovski. Quantos livros você lê por ano? No máximo. Por ano livro, eu leio uns 2 livros por ano. O que eu curto mais é ler revistas, artigos de jornal, essas coisas assim. Livro? Livro menos. Alguns livros de atualidade de contábeis que eu faço, então agora atualmente eu estou lendo. Mas é porque está estudando, se não fosse livros assim para ler fora da faculdade. Não, realmente não tem esse hábito. O brasileiro não é mesmo muito chegado a um livro. De acordo com a Câmara Brasileira do Livro, nós lemos em média 2 obras por ano. Nos Estados Unidos, o índice é de 5 e na Europa pode chegar a 8. Agora, você já imaginou ler tudo isso aqui num ano, mais de 100 livros? Pois é, tem gente que consegue. Nayara, 12 anos, estudante da 6ª série e no ano passado leu 101 livros. Quando eu tô lendo, eu imagino a história. Enquanto eu não termino, não consigo parar de ler. Cíntia trabalha como auxiliar de produção, é casada, tem uma filha e mesmo com tantas tarefas, arrumou um tempinho para ler 105 livros em 2010. Os tempinhos de folga a gente lê, arruma sempre um tempinho. As duas foram campeãs do concurso de leitura feito pela Secretaria de Educação de Mandaguari. E além de ler bastante, também escreveram muito. É que era obrigatório fazer um resumo de cada uma das obras. Elas ganharam medalhas, livros, bolsas de estudo e uma paixão ainda maior pelos livros. Esse ano, a Nayara já leu 15 e a Cíntia 30. Vai dizer que essa história não vale um livro. Eu creio que renderia sim.
Marcos, você como educador deve ver uma história dessa aí, deve se emocionar, eu imagino, né? Qual que é o efeito que tem na vida de uma criança, de um jovem, depois adulto, na escrita dele, na interpretação do texto, esse efeito de tanta leitura? Na interpretação é direto. Então, a criança que lê bastante, lê melhor. Então, ela aumenta o potencial de leitura e de interpretação. Agora, é um mito, criança que lê muito, escreve bem. Isso não é verdade. Por quê? Porque a leitura, você transforma o código escrito em palavras. Então, você faz uma decodificação. E escrever, você pega as palavras que estão em você e escreve em código. É codificação. As funções cognitivas são diferentes. Então, não é verdade que quem lê bastante, escreve bem. Quem lê bastante, lê bem. Quem escreve bastante, começa a escrever melhor. Então, a gente precisa treinar mais a escrita e não ficar confiando que, pelo fato de eu ter lido, agora a minha escrita está boa. Não é verdade. Então, você tem que escrever mais, aprimorar cada vez mais a escrita para a gente se tornar melhor. Isso a gente percebe muito nos adolescentes quando fazem redação para vestibular. Tem adolescente que lê bastante, então ele vai ter assunto. Mas isso não significa que a estrutura das frases seja uma estrutura boa. Ele perde muito nisso. Ele precisa escrever mais. Precisa treinar a escrita mesmo, Treinar, né? exatamente. Marcos, falando um pouquinho dessa nova geração, muito se diz que com o advento da internet, livro acabaria, jornal também acabaria. Parece que não é o que está ocorrendo, não é? Isso é uma boa notícia. A gente achava, né, muita gente achava que, com vinda da internet, essa molecada não vai ler, não vai mais pegar em livro, e pelo contrário. Existem, inclusive na internet, clubes de leitura, blogs de leitura, e aí a molecada começa a sugerir livros um para o outro. Isso é fantástico, porque daí eles vão ler aquele livro que já tocou, já mexeu com um outro adolescente que tem as mesmas características que ele. Então, ele gosta disso. E o que está acontecendo é que o advento da internet trouxe mais leitores ainda, melhorou ainda mais a leitura. Isso foi uma excelente notícia para todos nós educadores. Ainda falando de eletrônica, né? Enfim, essas novidades aí, os livros eletrônicos, né? E também tem aqueles livros que você manuseia, que tem mais interativos, que tem interatividade. Isso também pode ser um caminho para você trazer o prazer que você se referiu no início. É verdade. A criança, por exemplo, que começa com um computador, antes mesmo de abrir um livro, ela vai se entusiasmar, ela vai estar encantada com a tela do computador. Então, se no computador tiver um livrinho que você clica e mexe uma figura, mexe outra, mas tem um pequeno texto para ler, ela já vai começar a se interessar pela leitura. Depois ela vai para os livros. Então é um caminho, na verdade é um caminho sem volta, né? Começou a gostar de ler, vai ler cada vez mais. Isso a gente tem que incentivar. E o incentivo deve ser sempre pensado dessa forma. Nós temos que relacionar leitura com prazer. E as escolas, às vezes, pecam muito nesse sentido, porque os primeiros livros que muitas crianças leram foram os clássicos, de forma obrigatória, porque tinha prova depois. Aí a criançada odiava isso, não entendia os clássicos, não gostava de ler, e hoje o que acontece? Muitos adultos nunca mais leram nenhum livro, a não ser aqueles que a escola indicou. Quando a gente faz a associação com o prazer, vai aumentando o número de leituras cada vez mais, e mais tarde a criança por si só se interessa pelos clássicos. E vai conseguir entender um clássico, E vai né, conseguir Marcos? entender.